vídeo de hoje estamos trazendo histórias do BTS que você provavelmente não conhecia. O primeiro vídeo de 2021 desse quadro. Bora lá? Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar aquele super like. Desde que o TXT debutou, as interações deles com o BTS são um dos motivos pelo qual tanto os ARMYs quanto os MOAs morrem de amores. E houve um episódio inteiro deles interagindo um com o outro. Mas também durante uma entrevista o TXT revelou que eles têm um grupo que esses 12 garotos conversam entre si. Primeiro, eles contaram que quem tomou a iniciativa de criar o grupo foi o próprio BTS, e que eles conversaram por 3 dias seguidos. Imagine os tipos de mensagens que devem ter rolado em 3 longos dias de assunto. Mas depois disso, tanto o BTS quanto o TXT ficaram muito ocupados com a agenda de trabalho, e o grupo de mensagens deu uma esfriada. Mas mesmo assim, imagine esses meninos conversando num chat, o que será que rolou ali, hein? Louca pra ver esse grupo. E falando em grupo de mensagens, claro que os meninos têm um só para eles. E entre 7 garotos, sempre tem algum deles que mandam coisas estranhas. Durante uma de suas entrevistas de rádio, os meninos falaram sobre o grupo de mensagens deles e começaram a comentar das coisas esquisitas que o Jungkook costuma mandar nele. O J-Hope disse que ele dublava coisas estranhas e ficava mandando no grupo. E se você lembrou do app do Dubsmash, você acertou. Nessa época, o Jungkook foi um dos membros que mais utilizou o aplicativo para gravar dublagens engraçadas. O Suga aproveitou o momento para expor o caçula deles mais um pouco, dizendo que o Jungkook também tem o costume de mandar foto dele mesmo fazendo caras estranhas, além de mandar também foto dos meninos dormindo. Felizmente, temos alguns exemplos que nos ajudam a imaginar esse tipo de mensagem. E para deixar os ARMYs mais curiosos sobre isso, o Jungkook falou que se os ARMYs vissem, iriam ficar chocados. Como já diziam, se você está na chuva, é para se molhar. Então o Jimin resolveu jogar mais pessoas dentro do barco dos que mandam coisas estranhas. Ele revelou que não é só o Jungkook, mas ele e o V também mandaram coisas esquisitas desses tipo. Mas os mais velhos quase nunca respondem eles. O Suga deu mais um exemplo específico disso e revelou que esses 3 mandam fotos zoadas dos outros membros e dizem as coisas do tipo: "Ah, J-Hope, você saiu feio nessa aqui." Tá aí o motivo porque os meninos mais velhos não respondem, não é mesmo? Você responderia, ARMY? Agora atenção, porque a história a seguir contém fofura extrema. O Suga é um dos membros que tem a imagem de ser muito descolado, e ele realmente é, mas não significa que por isso ele quebre regras. Um de seus professores da escola revelou como o Suga era nessa época, e segundo ele, o Suga nunca quebrava regras. Era uma escola privada de garotos, e o regulamento sobre uniformes e cabelos eram muito estritos. Mas mesmo assim, o Suga nunca teve problemas com isso, pois o seguia à risca. Na cidade natal do Suga não havia muitos locais em que ele podia aprender sobre música, então até ele começar a ter aulas na academia de música no segundo semestre do ano, ele apenas estudou muito na sala de aula para não incomodar os outros estudantes. Além disso, o Suga também era do tipo que ficava acordado até o amanhecer para estudar composição, mas ele nunca deu desculpas e sempre seguiu as regras. Muito esforçado que fala, né? Um ótimo exemplo. Na história seguinte, vamos falar sobre algo que muitas pessoas podem se identificar. Todos sabemos o quanto Namjoon gosta de se vestir de um jeito estiloso, mas que ainda seja confortável para ele. Várias vezes ele já comentou que gosta e acompanha moda, então tenta sempre manter seu estilo próprio. Mas depois de uma revelação dele, parece que esse gosto vem da genética. Um dia o Namjoon compartilhou uma conversa por mensagem com sua mãe, e nessas mensagens a mãe do Namjoon dizia o seguinte: "Filho, o clima ficou frio de repente, se vista bem. Aliás, eu vi uma foto sua tirada no aeroporto quando você estava indo para Jeju. Suas roupas estavam legais, mas essa bolsa ecológica não combina com você." Os fãs também perguntaram o que havia com aquela bolsa, que parecia que a alma do Namjoon estava indo para dentro da bolsa. O Namjoon não acreditou que estava tendo seu senso de moda criticado pela sua mãe e perguntou depois de rir se ela estava falando da sua bolsa e se era sério. A mãe dele respondeu que sim, que não tinha estilo nenhum. O Namjoon ficou meio receoso e disse que ele estava confortável desse jeito, mas no fim só respondeu um ok. Coisas de mãe, Mari que o diga. Se a mãe do Namjoon disse, ele aceita. E para a história seguinte, nós vamos falar sobre o Jimin. O Jimin sempre foi um garoto muito esforçado e a gente sabe disso. Mas além do talento nato que ele já tinha, mas ele também contou com o apoio das pessoas ao redor dele para ir atrás de seus sonhos. Por
Por isso mesmo, seu pai não mediu palavras ao falar sobre o Jimin para a revista de arte da escola de Busan, a cidade natal do Jimin. O pai dele revelou que quando ele estava no ensino fundamental, ele escreveu em uma de suas atividades sobre o que ele queria para o futuro. Nele, o Jimin escreveu sobre como ele iria estudar dança contemporânea na escola de artes, e iria combinar isso com música, que ele já tinha interesse. Depois, ele se tornaria um cantor ou celebridade. E falando sobre isso, o pai do Jimin também comentou que mesmo quando ele era pequeno, ele já dançava e cantava muito bem. Tanto que quando ele ia nos karaokês com sua família, eles percebiam que o Jimin alcançava as notas altas de um jeito incrível. A ideia do pai do Jimin no início foi que o Jimin entrasse em uma escola de ciências, porque ele era muito bom em matemática e ciências. Porém, ele não se opôs ao que o Jimin quis quando ele ouviu sobre isso. Afinal, o Jimin sempre foi um filho muito bom pra ele. Fora que depois de ler o artigo dele falando sobre seu futuro, tudo o que seu pai fez foi apoiá-lo e respeitá-lo no que queria. Durante essa entrevista, ele também chegou a comentar sobre como é grato por poder realizar projetos de caridade graças ao Jimin, e que os dois sempre mantêm contato um com o outro, mandando mensagens e dizendo "eu te amo" com frequência. Os professores do Jimin também chegaram a participar dessa entrevista, e diferente do pai dele, foi revelado que os professores ficaram meio contra o Jimin virar idol. Isso porque eles acreditavam que isso iria desperdiçar o talento do Jimin na dança contemporânea. Mas o que esses professores não imaginavam é que eles iriam virar um fenômeno mundial. E o Jimin ainda continuaria dançando do jeito que ele gosta, sempre colocando o estilo dele dentro das coreografias. E para encerrar, vamos com essa aqui. Às vezes as coisas que você diz em Vegas nem sempre ficam em Vegas. E com isso estamos querendo dizer que nem tudo que os meninos fizeram antigamente ficou no passado, mas especificamente sobre o tempo de escola deles. Em uma das atividades escolares da turma, o Suga teve que escrever uma mensagem para sua futura esposa, assim como todos os outros alunos, e a resposta dele foi simplesmente: "Por favor, cuide bem de mim." Essa frase dele atravessou anos e pessoas que estudaram com eles divulgaram isso em um blog coreano, junto com uma foto de graduação em que o Suga aparece. Iremos sempre lembrar a futura esposa do Suga. Cuide bem dele. Apesar de ser meio estranho uma atividade dessas, até que foi bem fofo. E aí, Armin, qual foi a sua história favorita? Deixa aqui nos comentários. E claro que não podemos deixar de dar aquela super dica para você que gosta de comprar produtos do BTS. A dica é a loja Magic Box. No site você pode comprar as coisas separadamente, ou comprar um kit completo com vários itens, tudo com muita qualidade e com garantia de entrega. Lembrando que a Brazil Loves BTS tem um super cupom de desconto, é só você escrever Brazil Loves BTS na hora do cupom. E você pode parcelar suas compras em diversas vezes, em até 4 vezes é sem juros, ou você pode pagar pelo boleto. O link da loja vai ficar na descrição desse vídeo. Corram lá e garantam seus produtos, pois garantimos que é de qualidade. Então é isso, Armin. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar aquele super like. Obrigada por assistir. Até a próxima. Bye, bye!